No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho de 2017. Uma segunda-feira feliz e contente. A fiel, a nação corintiana, conquistou mais uma vitória ontem. Um time guerreiro, um time que lutou, buscou, suou a nossa camisa em respeito a toda a nossa tradição, a toda a nossa história, a tudo o que é ser Corinthians. O Corinthians foi até Porto Alegre e venceu o Grêmio por 1-0. Um jogo que ficou conhecido por muita tensão, por muitas demagogias, principalmente por parte daqueles que torceram contra o Corinthians, que estão torcendo e torcem contra o Corinthians. Corintianos frustrados, deixa pra lá. O Corinthians venceu, começou num jogo assim muito nervoso, muito acirrado, em que o time do Grêmio veio para cima do Corinthians, tentando buscar o resultado logo de início, mostrar a pressão. O Corinthians conseguiu suportar muito bem essa pressão no início do jogo e correspondeu, né, contra-atacando, diminuindo um pouco essa pressão, diminuindo um pouco, né, esse ímpeto do Grêmio, mostrando que também veio para jogar, para buscar a vitória. Como sempre, que é a marca do time do Carille. Buscar os 3 pontos, buscar a vitória. Time muito diferenciado do que a gente tem visto ultimamente no Corinthians. Um empate era um bom resultado? Seria. Mas a vitória, muito mais. Por isso que o Corinthians buscou a todo instante a vitória. Conseguiu segurar, conseguiu se defender. Uma excelente atuação do Cássio, o grande responsável pela vitória, não só pelo pênalti, mas pelas defesas durante a partida, pelo menos 3 ou 4 defesas importantíssimas que garantiram a nossa vitória. O gol do Jadson, que não realizou uma grande partida, mas fez o gol. Talvez deveria ter sido substituído no final do primeiro tempo, né, no início do segundo tempo. Mas devido ao cartão amarelo do Rodriguinho, por reclamação com o jogo já terminando, acabou sendo determinante para que o Jadson não saísse. Aí quem acabou saindo mesmo foi o Rodriguinho pelas faltas, ainda mais porque ele precisava combater no meio de campo as jogadas do adversário. Por isso ele saiu, entrou o Marquinhos Gabriel, que jogou bem, que deu melhorou a qualidade técnica do passe, das jogadas. Infelizmente ele acabou cometendo pênalti de forma infantil, vamos dizer assim, num lance de distração, talvez, no sentido de você ter reagido de forma muito errada, ter segurado o jogador do Grêmio pela camisa, no instinto ali de tentar defender, acabou cometendo o pênalti e graças ao Cássio a gente não levou o gol. Eu chamo bem a atenção nesse lance, porque o Cássio fez a defesa e todos comemoraram unidos a defesa do Cássio. E principalmente, se o Marquinhos Gabriel fez a falta, fez o pênalti e o Cássio não defendesse, o Marquinhos Gabriel seria, de certa forma, marcado pelo empate, pelo gol sofrido. E todos ali comemoraram. O que o Cássio fez nada mais foi do que o que nós somos, um pelo outro. Nós não somos o time mosqueteiro, o verdadeiro time mosqueteiro, um por todos e todos por um. O que o Cássio fez
foi defender o Corinthians, sim, mas também defender o companheiro, o Marquinhos Gabriel. Porque se o Corinthians tomasse o gol, o Marquinhos Gabriel seria marcado, né, por esse pênalti que foi cometido assim, né, por um erro, né, dele mesmo, ter feito a falta, tanto que depois ele ficou até com receio de entrar na área para voltar para a marcação, ele ficou mais na intermediária. Mas são situações do momento, né, do jogo, da partida, do emocional da partida. Mas mais uma lição que nós vimos ontem, né, nessa comemoração da defesa do Cássio no pênalti. A união do grupo, a superação do grupo. Um grupo de certa forma limitado, como a gente viu durante a partida, de certa forma falhou muito, né, no toque de bola, no arremate, né? A gente poderia ter trabalhado um pouco mais a bola, talvez estava um pouco mais afoito para tentar fazer o gol. Errou muito espaço, perdeu muitos contra-ataques, né? Então o Corinthians errou muito nesse sentido, que precisa melhorar, né, tecnicamente o passe, porque a união está até exagerada, um pelo outro. Está nítido que esse elenco vem fazendo. Então, ontem, após a partida, após mais 3 pontos, o Corinthians abriu aí uma vantagem boa do segundo colocado, do terceiro colocado. A pergunta foi, né, inclusive na transmissão ontem, se pintou campeão. Pintou campeão pela união, pela forma de entrar em campo, pelo que esse grupo está trabalhando, pela comissão técnica, sim. Não pela pontuação, porque o campeonato está começando ainda, né? Pode ter ainda muita coisa pela frente. Foram só 10 rodadas de 38. Então a gente não pode falar que se pintou campeão nesse sentido. Mas, pelo que o Corinthians está fazendo, pelo que esse grupo está fazendo, aí sim a gente pode falar, né, que pintou campeão. Pela forma, se o time que quer ser campeão não jogar dessa maneira, unido, um pelo outro, nesse longo campeonato se dispersa muito. Se fosse um time que tivesse rivalidade entre um jogador e outro, ontem, por exemplo, o goleiro não pegaria o pênalti. Você cometeu o pênalti, você que se vire. Seria isso, porque se é um elenco onde um quer ser mais do que o outro, você ganha tanto para fazer o pênalti, venha pegar o pênalti, e o goleiro não se esforçaria tanto. Mas não é assim, no Corinthians não é assim. Então por isso que nós temos a base, nós temos o mais importante para buscar um campeonato, para buscar um título, que é a união de grupo, que a gente vê que a comissão técnica trabalhando, um jogo após o outro, trabalhando a equipe, trabalhando os jogadores, diminuindo essa empolgação. É líder? Isso só aumenta a responsabilidade, porque todos os times agora vão querer vencer o líder, então por isso todo mundo está torcendo contra nós. Ontem a gente viu o quanto que a torcida torceu, a favor do Grêmio ou contra o Corinthians. Então a gente viu isso, a maior rivalidade, do Rio Grande do Sul é entre Corinthians e Grêmio, entre Inter e Grêmio. Os dois se uniram para torcer contra o Corinthians, ficou evidente. Então tudo isso aumenta a responsabilidade dos jogadores, aumenta a nossa responsabilidade como torcedores, porque nós participamos do jogo, da partida, com um incentivo. O Corinthians joga quarta-feira fora, joga na Colômbia pela Sul-Americana, um jogo difícil também, devido à viagem, o desgaste. Vai ser uma semana difícil, tanto que ele vai até poupar alguns jogadores, por exemplo o Michael, que correu demais ontem, o Jô, que está também correndo bastante, provavelmente não estarão viajando. E domingo é na Arena Corinthians, e de certa forma o que a gente vai ver, um time aguerrido, lutando dentro de casa, e nós torcedores que estarão
presentes na Arena Corinthians, temos que participar. Temos que, não pela empolgação, não é fazer festa pelo líder, não. Mas é participar da partida com incentivo, incentivando esse time até o fim, de 90 minutos, sem empolgação. Essa empolgação não pode ser transmitida para os jogadores. É mais um jogo difícil, é mais uma batalha. Decisão? São 38 decisões. Ontem não foi decisão. Ou, pelo menos, foi mais uma decisão. Eles jogaram muito, como se fosse uma decisão de campeonato. O Corinthians jogou como mais uma decisão. Porque são 38 decisões. São 38 batalhas dentro de um campeonato. E além de superar o adversário, nós temos que nos superar também. Por isso que é importante a participação da torcida, não só no jogo na Arena, como vimos ontem também, lá em Porto Alegre, a torcida comparecendo e apoiando o time. Isso é essencial, demonstrar o apoio, a luta, a garra, a gente tem que ter dentro de campo e fora. Festa agora é muito fácil. Torcer para o time que está em primeiro é muito fácil. Mas se manter em primeiro é muito mais difícil. Por isso a necessidade, de nós, torcedores, diminuir um pouco a empolgação, pelo menos transferir essa empolgação para um incentivo a essa equipe. Mostrar que essa filosofia dessa comissão técnica, que não é só o Carille, a gente não pode esquecer do nosso. Está dando certo e a gente tem que apoiar. E a gente tem que incentivar. Então, estar em primeiro aumenta muito mais a responsabilidade de manter essa colocação, de buscar o título, como a gente tem que buscar. Através do quê? Da manutenção, da regularidade que o time vem fazendo. Tendo regularidade, mostrando esse respeito à nossa camisa, jogando como essa camisa quer que os jogadores joguem, a gente, por consequência, alcança o título. Esse é o Corinthians que a gente está vendo, que a gente está presenciando. É um momento, vamos dizer assim, até que vai ficar marcado na história do Corinthians como time guerreiro, como time aguerrido, com um time que supera as dificuldades e as adversidades, todos contra o Corinthians. Isso a gente não pode esquecer. Mas dentro do Corinthians, com um time forte, com um time unido, como a gente está vendo, a gente supera todos os obstáculos e todos os adversários. Esse é o Corinthians, que venceu o Grêmio ontem por 1-0 com gol de Jadson. Um excelente resultado que aumenta a nossa responsabilidade de estar tentando manter a liderança de um campeonato longo e difícil. Vamos apoiar, vamos acreditar e confiar cada vez mais nesse time, com menos empolgação, mas acreditando que mantendo essa regularidade a gente chega lá. Então vamos começar aqui os nossos comentários, com a participação dos nossos colaboradores, e vamos começar aqui ouvindo o Roberto Kanashiro, direto da Fiel Japão, que mandou o seu comentário. Fala aí, Roberto Kanashiro, feliz, né? Acordou bem, uma segunda-feira feliz aí no Japão, né? Começando bem assim a semana. Fala aí, Roberto Kanashiro, como é que você viu essa partida de ontem? Salve Domingos, salve a toda a galera do Voz Mosqueteira. Aqui quem fala é o Roberto Kanashiro, aqui da Fiel Japão. Caramba, que jogo pra cardíaco esse Grêmio e Corinthians, hein? Brincadeira, cara. Mas o Corinthians conseguiu felizmente sair com a vitória, sair com os 3 pontos. Apesar que foi um jogo, um sufoco para aguentar todo esse ímpeto ofensivo que o Grêmio veio, né? Foi demais a partida. Para mim o melhor em campo foi o Cássio mesmo, porque ele segurou a bronca lá bonito, viu? Agora também tem que
destacar aí o coletivo do Corinthians mesmo. Na verdade a gente destaca o Cássio, mas foi um jogo assim que todo o time assim se esforçou bastante, estava bem concentrado, né? E foi esperado, né? Foi uma partida muito difícil, principalmente ali na casa deles ali, que a gente sabe muito bem que é muito difícil sair de lá com a vitória, né? É sacrificante sempre, né? Mas é isso aí, é o que valeu mesmo. Foi lá, fez o seu trabalho. 1-0 para o Corinthians. É nós, líder de tudo aí. E vamos nessa, assim, vamos nessa pegada aí, evoluindo a cada jogo. E claro que a gente ainda tem muito a evoluir mesmo, tem que trabalhar para isso. E vamos ver, né, se de repente pinta algum reforço aí durante o ano aí para ajudar, né. O importante também é manter esse elenco aí e sempre com foco, jogando uma partida por vez. Beleza, então vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Roberto Canachiro, pela sua participação, pelos seus comentários. Realmente a gente tem que estar atento. O Corinthians tem muito campeonato, o campeonato em si, né? Tem muito campeonato pela frente. O Corinthians tem muito ainda, né? Precisa de reforços, precisa de jogadores, porque você vê, quarta-feira já tem jogo na Colômbia, domingo na Arena, e com isso a gente acaba, né, tendo excesso de jogos, né? Esse excesso de jogos acaba desgastando fisicamente. Ontem o time correu muito, né? O time correu demais, todos os jogadores correram, né? O que me deixou até alegre, feliz, a participação do Paulo Roberto, jogou bastante também. Me surpreendeu, porque eu estava muito apreensivo com a saída do Gabriel, né, que tá suspenso, como que se comportaria o meio de campo, essa marcação. Então todos marcaram. Você vê o Jadson, ele jogou mal, vamos falar assim, né, no ataque, mas ele voltou várias vezes. Inclusive teve um lance que, se ele não dentro da pequena área, se ele não bloqueasse o chute do goleiro, do jogador do Grêmio, a bola poderia complicar pro Cássio. Foi um lance que me veio na mente agora, que o Jadson, né, voltou bastante para cobrir, né, a marcação. O Romero, nossa, o Romero correu, né, de um lado pro outro, subia, descia, vinha pro meio de campo, vinha pra direita. O Romero correu demais, limitado, como a gente sabe, tecnicamente, mas muita disposição, e apanhou bastante, né? Ontem o Romero, hein? Então ele fez a cobertura, ajudou o Maicon, que também sobrecarregou, né, na marcação, e os dois zagueiros, né? A gente tem que ressaltar isso também. Nas laterais o Corinthians defendeu bem ontem, todos, né? Inclusive o Cássio, que foi o melhor em campo, apesar de que, como chegou muita bola no gol também, né, o sistema defensivo ali de vez em quando falhou. Então, né, se a gente pensar que chegou a bola no gol, é porque falhou na marcação, mas foram muitos ataques do Grêmio. O Grêmio insistiu muito nesse jogo, em buscar a vitória, e a gente acabou se defendendo, né. Por Cássio ser o melhor em campo, é porque o adversário também valorizou nossa vitória. É isso que a gente pensa, né? Tem que pensar. Foi um jogo muito difícil, mas que trouxe para nós, né, os 3 pontos, e ainda mais, né, a certeza que a gente está no caminho certo. Beleza, Roberto? Roberto Canachiro, direto do Japão, começando bem a semana com essa vitória, né, Roberto? É isso aí. A gente vai acompanhando cada vez mais o time aí, o Carlinhos, né, que tá chegando também, o atacante é muito bom, até mesmo para não sobrecarregar tanto o Jô, né? É isso aí, Roberto Canachiro. Muito obrigado pela sua participação. Participe sempre aqui, que é essencial a sua presença aqui no Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. E agora, do Japão para os Estados Unidos, vamos ouvir o
o Davi de São Francisco, da Califórnia, que também acompanhou a partida aí, sufoco, né, Davi? Mas valeu a pena, né? Tanta apreensão para essa partida e ver o resultado. Fala aí. Olá, Domingos. Olá, pessoal da Voz Mosqueteira. Felicidade muito grande no dia de hoje. Domingos, eu consegui ver o parte do jogo pela rádio. Até mandei mensagem aí, tava ouvindo esses comentários. E depois aí, patroa grávida, né, cara? Quis comer, não teve jeito, né? Vamos comer. E aí eu fiquei no radinho e fiquei na internet. E, fiquei super feliz. Assim, eu me surpreendeu a vitória. Pela bola que o Grêmio estava jogando, e foi um jogo super difícil, foi um dos jogos mais difíceis do Corinthians nos últimos tempos aí. Foi um puta de um jogo. Eu cheguei em casa agora, eu vi os melhores momentos e tal, acompanhando um pouco pela rádio. E assim, puta vitória. Acho que a primeira vitória do Corinthians lá no estádio novo da Arena do Grêmio, aqui no Olímpico. Acho que desde 2014, né? Que inaugurou esse estádio. Então a primeira vitória lá. É um estádio muito grande, muito bonito, já passei lá perto lá. E duas coisas, o primeiro Paulo Roberto jogou bem, teve duas lances muito importantes, foi o fator de desequilíbrio, né? Porque ninguém esperava talvez muita coisa dele, ele foi muito bem ofensivamente, quase fez um gol no primeiro tempo e o lance do gol foi um lance que saiu dos pés dele. O Jô também, um jogador muito inteligente, fazendo pivô, o Jô também, incrível. E o Cássio, motorrádio, né? Deu motorrádio pro Cássio. O Cássio hoje provou que é goleiro de seleção brasileira. O cara que foi criado lá no Grêmio, né? Saiu e hoje fez uma partida excepcional, não tem o que falar dele. Você nota 10 pra ele. E, felizão Coringão, os 3 pontos. Foi surpreendido aí com o placar positivamente, porque a expectativa é a mãe da frustração, né? Então é isso aí, 3 pontos, vamos comemorar. Mas pé no chão, né? Pé no chão, tem muita coisa ainda, tem a janela, vamos devagar. Mas vamos no caminho certo. O time tá muito bom. Abraço, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Davi pela sua participação ontem na transmissão, que você mandou seu recado. E hoje também aqui no Voz Mosqueteira, essencial participação aí, sempre, os seus comentários. O Paulo Roberto surpreendeu realmente. Eu estava um pouco na expectativa, né? Como comentei inclusive ontem, da não presença do Gabriel, como que estaria se comportando a defesa do Corinthians, ia sobrecarregar um pouco o meio de campo, a defesa em si, né? Mas o Paulo Roberto veio, mostrou, né, personalidade, combateu, foi pro ataque, no primeiro tempo quase fez o gol, no segundo tempo fez uma jogada de ala ali, né, pro gol do Jadson. O Jô furou a bola, hein? Tudo bem, né? Mas que sobrou pro Jadson e fez o gol, né? Mas a gente tem que melhorar, muita coisa ainda, né? Para ter um time mais afinado em campo, né? Porque a gente tá vencendo pela superação, né? Porque o time tá muito unido, um corre pelo outro. Isso é importante, Davi. E a gente vê isso dentro de campo, né? Mas não tem nada ganho ainda, né? O Cássio realmente foi o grande nome da partida, né? O motorrádio é pouco, hein? A gente tem que ganhar uma TV LCD aí, a maior que tem, porque pelo que ele jogou ontem, o radinho é pouco. Eu lembrando sempre que o motorrádio era o prêmio do melhor em campo antigamente, né? Pelas rádios aí que transmitiam os jogos do Corinthians, os jogos em si, né? O melhor em campo ganhava o motorrádio. Tudo bem que tinha jogador que falou assim: gostei muito do prêmio aí, vou ficar com a moto e o rádio vou mandar pra minha família, né? Isso a gente já ouviu também, né, Davi? O jogador falar sobre isso aí, não vou entregar quem falou. Mas Cássio, né? A alegria, né, de ver o Corinthians no estado que está, né? Jogando, correspondendo, superando. E a união do grupo, isso a gente tem que estar ressaltando em todos os comentários. A união do grupo, né? Dos jogadores, da comissão técnica, né? É isso aí, Davi.
Muito obrigado pela sua participação. Tem que cuidar da família. A esposa tá grávida, tá vindo mais um corintiana, né? Tem que cuidar, tem que... o jogo foi justamente na hora do almoço também, fuso horário. Mas estamos felizes aí por essa conquista. Porque o jogo teve muita pressão, né? Durante a semana, se falou muito de final, o adversário, como sempre, né? Fazem um antijogo. Sempre fazem um antijogo. Tanto o Grêmio como o Inter, a gente já viu muitas vezes isso, né? Muita polêmica. Na própria final do campeonato da Copa Brasil de 95, muita polêmica. O primeiro jogo foi aqui, se criou uma polêmica tremenda, né? Contra a arbitragem, contra o Marcelinho, né? Foi uma guerra, né? Lembro de um lance aí que o Marcelinho foi agredido, o jogador do Grêmio foi expulso e se jogou para lá uma pressão, uma apreensão muito grande. Então, sempre a gente viu, né? Aquela influência que eles recebem, até mesmo do comportamento da torcida, né? Do futebol argentino, a catimba, né? É excesso, né? Só que eles acabam, né, por esse excesso de catimba, às vezes, né, pondo os pés pelas mãos aí, como aconteceu ontem, né, criaram tanta expectativa e a torcida acabou se calando, né? Vendo o Corinthians ganhando a partida. Então, mas esse é o futebol, a empolgação, a gente tem que ter realmente isso. Só que às vezes isso aí acaba prejudicando o próprio time, né? Mas é isso aí, Davi. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu áudio que sempre envia aqui no Voz Mosqueteira. A gente sempre compõe um excelente programa com a participação de todos vocês aí. Esse é o intuito aqui do Voz Mosqueteira, a participação da Fiel, para que a gente pegue sempre comentários, depoimentos aí, opiniões dos nossos torcedores sobre a partida. E vamos nos manter nos Estados Unidos. Agora vamos ouvir o Marcel da Fiel Texas de Dallas. É isso aí. Vamos aí, Marcel, manda a sua opinião sobre o jogo de ontem. Feliz, né? Com certeza. Manda aí. Bom dia, Domingos. Tudo bom com você? Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira. Mais uma vitória, Domingão. Coringão continua firme e forte. Contrariando aí grande parte, né? Domingão, o jogo de ontem eu achei legal, cara. Eu achei que seria pior, na verdade. Eu achei que teria mais pressão, cara. Coringão, claro, o Grêmio teve os seus lances de perigo, tá? O Cássio fechou o gol mais uma vez. O Cássio tá na fase gigante, voltou a ser aquele gigante. Mas eu achei que ia ser mais pressão. Eu acho que o Corinthians se comportou muito bem, velho. Muito bem em campo, muito bem postado, muito tranquilo. O Corinthians joga muito tranquilo, né, cara? A gente já viu esse time alguns anos atrás, aí continua do mesmo jeito. É um time muito focado. Vou dar os parabéns pra todo o time, principalmente Paulo Roberto. Jogou pra caramba ontem, todo mundo criticou muito ele quando ele veio, né? E ele tá jogando bem, toda vez que ele entra ele joga bem, né? Até na lateral direita lá ele fez um trabalho bom e tal. E, Cássio também, tranquilidade de pegar o pênalti, né? Primeiro tempo teve um pênalti no Rodriguinho, o juiz não deu, mas tranquilo. O que importa é sair 3 pontos. Já estamos aqui, né? Já foram 10 rodadas já. O campeonato vai passando, cara. O campeonato passa rápido. E daqui a pouco tem muito time aí que vai ter que suar sangue pra correr atrás da gente. Continuamos assim, firme e forte. Corinthians sempre, grande abraço. Vai, Corinthians, tchau, tchau. Vai, Corinthians, muito obrigado, Marcel. Aqui a gente tá tudo bem, com saúde principalmente, né? De vez em quando rouco aí, porque com frio aí acaba perdendo a voz. Acho que eu falo demais, né? Não só aqui na rádio, mas também no âmbito profissional tem que falar bastante, então acaba às vezes perdendo a voz, mas faz parte, né? E gritar também, né?
Com esse time aí é difícil. Difícil foi ontem, viu, Marcel? Confesso que comentar o jogo de ontem, pra mim foi muito difícil. Porque você fica na torcida, né? E às vezes você não pode, às vezes, falar ou gritar aquilo que você quer, né? Principalmente gritar gol ontem não deu pra gritar, porque você tá na transmissão ali com o microfone na mão, não dá pra gritar. Mas eu confesso que é difícil comentar o jogo, viu? O jogo de ontem que também acabou tendo todo esse clima aí, né? Que foi criado pelo adversário e, de certa forma, você torce até um pouco mais pra calar a boca dos adversários. A palavra é essa, né? Falam demais antes da partida e dentro de campo, como você comentou, não teve tanta pressão. Mas não teve pressão porque o Corinthians também saiu pro jogo, né? Não foi aquele time que a gente via se esconder, né? Recuar. Esconder não, né? Mas recuar, esperar o adversário. Isso a gente não vê mais. Por isso que a gente não recebeu tanta pressão. Como diz o ditado do futebol, né? A melhor defesa é o ataque. Se você ataca, o adversário também fica... Não faz pressão. E é o que a gente viu ontem, viu, Marcelo? O time foi pra cima também e mostrou que tinha capacidade também de vencer. Não veio só pra se defender, não. O Corinthians foi lá e mostrou a sua força. Precisa melhorar tecnicamente. Como o Paulo Roberto entrou bem ontem. A gente sabe que é um time limitado tecnicamente, mas com muita disposição. Isso faz vencer o jogo. Causa sofrimento, porque às vezes você vê um contra-ataque desperdiçado, né? Ganha de 1-0 só e assim por diante. Mas é um time que a gente tem que confiar muito nesse elenco. Cada jogador aí que está entrando está mostrando o porquê está no elenco, porque está sendo aproveitado, porque de certa forma aceitou essa forma de jogar, porque teve jogador que de certa forma foi dispensado, foi emprestado, ou está encostado, né? Que provavelmente não aceitou essa forma de jogar, né? Acho que a gente percebe nesse elenco. Todos os jogadores tiveram oportunidade. Quem não aproveitou, né? Porque não aceitou essa condição do Corinthians, não é nem dessa comissão técnica, mas é do Corinthians, porque hoje o time joga, né, com toda a alma, com todo o espírito corintiano. Fazia muito tempo que eu não via um time com o espírito corintiano como a gente está vendo esse ano, né? Um time aguerrido, valente, né? Que com toda a limitação vai em busca do resultado, vai em busca da vitória, não é do resultado, é da vitória. A gente podia até pensar, o Corinthians, né, saía daqui já com a desculpa. O Gabriel não vai jogar, o adversário vai vir pra cima, a gente tem que se defender, estamos jogando fora de casa, o estádio vai estar lotado, muita pressão, o empate é um bom resultado. O Carille não tem isso não, hein? É buscar a vitória, é o respeito à nossa camisa, à nossa história. E é isso que a gente está vendo dentro de campo. Por isso que eu vejo essa comissão técnica, não só o Carille, mas o Loss também. Essa é uma das melhores comissão técnica que eu já vi no Corinthians. Não é um técnico, não. É uma comissão técnica. Não tem individualismo aí, não. O que cabe dentro desse time é o coletivo. Então é isso que a gente tem que valorizar. Porque o Corinthians é muito grande. É a nossa força, Marcelo. Vem da arquibancada pela quantidade que nós somos. Nós somos a maioria, mas temos força. E a gente tem que acompanhar esse time, né? E apoiar esse time os 90 minutos. Então, próximo jogo contra o Botafogo, a gente tem que fazer a nossa parte também. Na Colômbia eu não digo porque, olha, longe, hein? Mas lá é perto pra você aí, né, Marcelo? Mas próximo jogo contra o Botafogo, nós temos que mostrar nossa força e todo o apoio e incentivo a esse time, a essa comissão técnica que eles estão fazendo. Vai ficar marcado na história, já está marcado na história do Corinthians. Beleza, Marcelo? Muito obrigado pela sua participação aí. Muito feliz aí também pela
pela campanha do Corinthians, que começou bem esse Campeonato Brasileiro. Vamos torcer bastante aí, apoiar o time para manter, né, essa regularidade até o final. E agora a gente vai ouvir o áudio do Vinícius Lúcio, companheiro aqui da Rádio Coringão, que mandou seus comentários também. Fala aí, Vinícius, tá feliz também, né? Claro, o Coringão venceu ontem e empolgou a Fiel. Fala aí, Vinícius, manda seu recado. Uma boa tarde para os amigos do A Voz Mosqueteira, em especial para o melhor comentarista da Rádio Coringão, junto com Wagner Herói. Ele mesmo, o grande Domingos Sala Vargas, o cara que entende tudo de futsal, futebol, o cara manja mesmo. Domingos, daqui a pouco tem o Debatimão às 20h10 na Rádio Coringão, mas antes eu quero aqui no A Voz Mosqueteira falar da tarde maravilhosa do Coringão ontem, lá em Porto Alegre, hein? Corinthians que fez uma partida inteligente. O time do Povo soube enfrentar o Grêmio que é um adversário muito duro dentro de casa. No entanto, o Corinthians nunca tinha vencido na Arena Grêmio, porque realmente é um clube complicado de se enfrentar. Sabemos daquela mística da raça gaúcha, do modo gaúcho de se jogar futebol, de se praticar futebol, que é com aquela intensidade, pressionando o adversário no começo, muito parecido até com o que fazem os argentinos, né? Então, os caras jogam em casa com a força da torcida essa que não comparecia aos jogos do Grêmio até então, porque o número de torcedores que frequentavam a Arena Gaúcha, lá a Arena do Grêmio, era pouca, viu, Domingos? E ontem eles colocaram mais de 50 mil pessoas, porque o Corinthians é a grande rivalidade. Digo isso com toda a certeza do mundo, porque vi um tweet da Rádio Gaúcha dizendo que o Corinthians era o grande rival do Grêmio e do Internacional, e por isso que gaúchos e por isso que colorados e tricolores se reuniriam para secar o Corinthians e torcer contra. Olha só a que ponto chegou o time do Povo. Até brinquei que era o maior do Sul, o Corinthians, por isso que esses estavam secando o Coringão. Mas não adiantou secar não, viu? Porque o Grêmio não fez a parte dele, o Corinthians jogou muito bem, soube enfrentar o adversário e abriu agora aí 4 pontos de vantagem, 26 pontos, 4 a mais que o Grêmio, que estacionou nos 22 pontos. O Corinthians começa a surfar numa onda sozinho, tranquilo, mas falta muito campeonato pela frente, tem muito a ser disputado. O Corinthians mantendo esse nível de futebol, melhorando os passes, jogando mais à vontade e tranquilo, vai ganhando gordura, vai ficando com a mão muito próxima do troféu. Não está com as mãos no troféu, mas está ali no caminho certo, buscando o título de campeão brasileiro de 2017. Domingos, um grande abraço para você. Daqui a pouquinho, às 20h10, estaremos lá no Debatimão, falando tudo de futebol feminino, de futsal e dessa vitória do Corinthians sobre o Grêmio por 1-0. Muito obrigado ao Vinícius Lúcio pelos elogios aí. A gente não pode esquecer do André Rubio também, que é um excelente comentarista aqui na Rádio Coringão. O Dinati também no futsal. O Dinati comenta de forma excelente aí o futsal, né? Inclusive sexta-feira, com esse Carlos Barbosa no Parque São Jorge. Você, o Dinati, a Isa e o Richard, a equipe que estará trazendo toda a emoção do futsal. Olha, Vinícius, o Coringão jogou bem, né? A gente vê toda essa pressão que se criou, né? Por isso que a gente tem que falar que o Coringão jogou bem, conseguiu sair dessa pressão toda que se criou antes da partida, né? Com todo mundo torcendo contra o Corinthians. É aquilo que eu sempre falo, Vinícius. Esses 2 tipos de torcedores: os corintianos e os que torcem contra o Corinthians. Só. Não tem outro torcedor. Só tem esses 2. E quem não torce pro Corinthians, com certeza sente uma frustração muito grande. Por isso que torce contra e torce bastante contra. Porque são frustrados. Mas tirando brincadeiras à parte, com certeza criaram um clima muito pesado, até mesmo para chamar a torcida. Porque a torcida, já, como você falou, também tinha percebido em alguns jogos, a arena totalmente vazia, né?
E ontem teve um público bom lá, né? Juntou duas torcidas pra torcer contra o Corinthians, né? Aí é fácil, né? É fácil encher estádio. Mas é isso aí, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação. Envie sempre seus comentários aí. A gente estará no Debate Irmão falando muito mais sobre Corinthians às 20 horas e 10 minutos hoje, segunda-feira, para que a gente fale mais, cada vez mais, né, do Corinthians. Quanto mais a gente fala do Corinthians, mais feliz a gente fica. Beleza? Muito obrigado. E agora a gente vai ouvir a participação do Neto Gabiru. E aí, Neto Gabiru? Feliz, né? Com certeza. Manda seu recado. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. Aqui é o Neto Gabiru de Cuiabá. Então, Domingos, concordo com o que o Marcel disse. O jogo ontem eu esperava que fosse muito mais difícil, em função de que o Grêmio vinha numa sequência muito boa no campeonato, praticamente a mesma que a nossa, né? Tinha ganho 3, empatado 1 e ganho mais uma nas últimas 5 partidas, né? Foi exatamente nessa ordem: ganha 1, 2, 3, empata 1 e ganha mais uma. E tinha um segundo dado: o Grêmio, eu não sei dizer se são nas últimas 30 ou nas últimas 26 partidas, tinha feito gols em todas as partidas. E tinha um terceiro elemento, que era, desde a inauguração da Arena em 2014, o Corinthians não havia ganho lá. Então era um fator de pressão em cima do nosso time, né? Um Grêmio bom, bem armado, muito bem armado pelo Renato, não só pelo Renato, provavelmente por conta dos auxiliares dele. Um Grêmio que era muito forte, um estádio cheio, fazendo pressão, e o Corinthians conseguiu suportar. Na minha opinião, até além do que eu imaginava. Por isso que eu concordo com o Marcel, foi muito mais fácil do que ele parecia que seria para nós todos. Eu até postei no nosso grupo do WhatsApp 2 tweets que me chamaram muita atenção logo após o jogo. Um foi do @CésarMFerreira, que ele escreveu assim: na minha modesta opinião, o melhor em campo foi o menino Maicon, jogou muito. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Apesar do Cássio ter aparecido fazendo 4, 5 defesas muito difíceis, sendo 2 a queima-roupa, mais o pênalti, o Michael ontem foi de uma dedicação sem tamanho. Normalmente o Michael é o jogador que sai para a jogada, enquanto o Gabriel faz a cobertura, faz a marcação na frente da área. Ontem o Michael ficou no lugar, fazendo às vezes do que o Gabriel faz, e liberou o Paulo Roberto para jogar mais avançado, fazendo um avanço para frente. E o Michael, se vocês lembrarem da locução ontem na Rádio Coringão, ou, sei lá, assistir os melhores momentos na Platinada, no site da Platinada, não aparece quase momento nenhum, tirando aquele chute que ele deu, que quicou na frente do Groi e o Groi espalmou para fora, no primeiro tempo ainda. Você quase não vê o Maicon aparecer, mas ele foi de uma dedicação, de uma doação para o time espetacular. O segundo tweet que me chamou a atenção logo após o jogo foi do @voz da bancada, do nosso amigo Momeso. Ele escreveu assim: independente de qualquer coisa, o time dá tesão de ver jogar porque se aplica e é recheado de gente com vontade. Eu concordo com ele também. A mão do Carille, principalmente a mão do Osmar Loz, em aproveitar os garotos da base para jogar no elenco principal, resgatou muito daquilo que a gente tem de time operário. A gurizada, mesmo se tornando profissional nesse momento, ela ainda não pegou esse espírito profissional no sentido de que pensa só no dinheiro. Eles ainda estão com o espírito de base, que é o Corinthians em primeiro lugar. Então eles ainda pensam como torcedor, e isso está fazendo a diferença pra gente. Ter tido esse desempenho, ter conseguido ganhar do Grêmio, ter aberto uma distância de 4 pontos na 10ª rodada, que é próximo de 1/3 do campeonato, é muito importante para a gente acumular gordura para uma sequência mais adiante. Porque apesar de todo o nosso nível de dedicação, e apesar de todo o nosso nível de mentalização, né, de foco nas partidas,
A gente sabe que vai chegar um momento em que nós vamos oscilar também. Isso é o que a gente já fica esperando, né? E se surpreende com essas atuações. Então, foi uma vitória grande, uma vitória sonora, que quebrou o prognóstico de quase todas as redações no Brasil. Todos eles apostavam que o Grêmio ganharia. Todos eles, indistintamente. Qualquer redação que você fechar o olho e apontar o dedo, diziam que o Grêmio ganharia. E nós calamos esse pessoal. Eles ficaram sem pauta ontem. Não sei como vai ser hoje, mas eles ficaram sem pauta. Eu sei que me alonguei, Domingos, falei 5 minutos, mas era só para poder compartilhar com vocês esse pensamento de que o jogo é passo a passo, jogo a jogo, dedicação por dedicação, que a gente pode aspirar, mas é no condicional ainda, porque falta muita coisa pela frente. A gente pode aspirar a algo maior ainda nesse Campeonato Brasileiro. Um abraço e vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Neto Gabiru, pelas suas palavras. Não se estendeu não, muito pelo contrário. Voz Mosqueteira, a Rádio Coringão está sempre aberta aí, né? Não tem tempo não. Se o comentário for de meia hora, estará aqui na Rádio Coringão. Neto Gabiru, realmente o que o Marcel disse, até eu comentei já, é justamente o ditado, né, do futebol, uma coisa não é nova, né, que a melhor defesa é o ataque. Então o Corinthians neutralizou de certa forma a pressão. O Corinthians não recebeu tanta pressão porque contra-atacou. E com isso, né, o próprio Grêmio teve um momento ali, né, no primeiro tempo, que as duas equipes se fecharam para se reorganizar. Tanto que o Corinthians ficou tocando a bola ali, se não me engano, entre 15 e 20 minutos, não me lembro, mas mais ou menos esse tempo. O Corinthians ficou tocando a bola, né, na linha de meio de campo, com o Grêmio recuado, né? Então o Grêmio começou a partir dali mudar um pouco, né? Não passou a pressão, né, inicial, que inclusive antes da partida eu comentei, né, que teria uma pressão inicial, mas depois o Corinthians ia igualar, né, o jogo, ia ser um jogo corrido. Eu só esperava mais gols, como talvez aconteceria, né, se não fosse a grande atuação do Cássio, né? Mas o Grêmio começou a tentar roubar a bola ali no meio de campo, né, do Corinthians, para contra-atacar o Corinthians dali, da intermediária, né, numa estabilidade do toque de bola do Corinthians. Que aí sim, é uma coisa que a gente precisa melhorar, o que é o toque de bola. Ontem essa precisão faltou um pouco mais, né? Mas não ocorreu tanta pressão como a gente esperava, como a gente achava que o Grêmio faria. Porque o Carille, né, colocou o time e neutralizou essa pressão, mostrando que o Corinthians também contra-atacava. Se teria pressão, teria contra-ataque. Aí o Grêmio também segurou um pouco. É uma forma diferente que nos entusiasma, né, do Gabiru. Justamente porque você vê o time jogando para vencer, pelos 3 pontos. E não como a gente viu, né, em alguns momentos aí, o time fazia 1-0 e recuava. Às vezes tinha capacidade, tinha possibilidade, até um time tecnicamente melhor do que esse, né, e simplesmente se fechava e esperava o tempo acabar. E aí, hoje a gente vê toda essa superação que esse elenco tá trazendo para nós, né? E essa alegria de ver o Corinthians jogando dessa maneira. Agora, com relação ao Maicon, foi uma grande partida do Maicon realmente. Ficou sobrecarregado, né, de certa forma, porque toda a atenção se voltou pro meio de campo, para contenção do Corinthians, o miolo de zaga, né? Mais especificamente ali, né, na cobertura, na entrada da área. Até chamei a atenção também, né, no início da transmissão, que o Grêmio poderia estar explorando, né, essa entrada da área justamente pela falta do Gabriel. Mas o Maicon realmente jogou muito. Eu só acho que não dá para tirar vamos dizer assim, o melhor jogador em campo foi o Cássio. Porque o Cássio fez grandes defesas, defendeu um pênalti, o Maicon defendeu bastante, chutou essa bola, como você falou. Foi a única participação assim efetiva individualmente dele, foi aquele chute de fora da área.
mas em toda a partida a cobertura dele foi excelente. Até o Jadson, né? Eu comentei já no início do programa. Ele jogou melhor nessa cobertura do que efetivamente no ataque, né? E essa questão de sentir o entusiasmo, né? De ver o time em campo. É porque a gente está sentindo, não só vendo, mas está sentindo o espírito corintiano dentro de campo. Isso é difícil. Essa passo a passo, esse jogo determinado, essa intensidade buscando a vitória sempre. Como você acompanha dentro do Gabiru, desde o ano passado, vamos falar assim, no ano passado eu falava muito do futsal. O futsal teve esse mesmo pensamento. Foi um time que acabou sendo desmanchado no começo do ano, totalmente desacreditado, com jogadores da base, né, do sub-20 que subiram assim repentinamente e conseguiram conquistar, né, a Liga Nacional. E isso a gente está vendo hoje no futebol de campo. No ano passado, eu até ressaltava até demais o futsal, né, que até o pessoal às vezes me criticava nesse sentido aí, eu só dando mais atenção no futsal, mas o que eu queria demonstrar pro torcedor, que existia o espírito corintiano no futsal. Isso eu repeti muitas vezes, para trazer esse espírito pro time de campo, como está acontecendo esse ano. Começou como um time desacreditado e passo a passo, com essa união, com essa superação, esse time está chegando. Agora, com relação à molecada, é uma coisa certa. Você traz um jogador já formado, né, que já jogou em outras equipes, já se estruturou, seu patrimônio está montado. É diferente de um jogador que ainda está começando. Isso a gente cobrava muito, que infelizmente não se via no Corinthians. O Corinthians ficou desacreditado em lançar jogadores. Tanto que hoje a procura pelo Corinthians por jogadores, né, a peneira, o mesmo empresários que tem jogadores jovens, aumentou muito, porque a gente está dando oportunidade para a molecada jogar. E isso é essencial, porque o jogador entra em campo, se ele tem qualidade, né, ele vai tentar superar. É diferente como antes. A molecada corria e os méritos era pra estrela, trazia estrela, né? Porque é fácil, né? Você traz pessoas com nome já formados, você não lança ninguém, você não arrisca o seu nome, né? Então antes a comissão técnica não trabalhava dessa maneira, ou especificamente o técnico anterior não trabalhava dessa maneira. Preferia trazer jogadores, como trouxe muitos jogadores aí que não serviram pro Corinthians. E aí renovar a base, renovar o time, renovar o elenco com a base é essencial, sempre foi. Essa é a estrutura do Corinthians. E é isso que a gente quer, é isso que a torcida quer. Jogadores com identidade, que se identificam com o Corinthians. Porque conhece quem é o Corinthians, sabe o que é o Corinthians. Sabe correr, sabe lutar, sabe brigar. E infelizmente a gente não viu isso nos últimos anos. A base foi totalmente esquecida, porque trazer jogador de fora rende mais, talvez, né? Não rende mais? Se eu indico, eu ganho comissão, e assim por diante. Infelizmente o futebol de uma maneira geral tem muito disso. E a gente está aqui para comentar e criticar, porque a gente não pode endeusar ninguém. E agora a gente está vendo que existe uma condição melhor de se jogar, de uma atuação melhor, de uma comissão técnica que também está começando. Não digo, né? O Loss tanto o Loss como o Carille tem uma experiência muito grande, mas não como técnicos. Eles também estão começando agora, e estão começando muito bem, porque estão começando estruturado. Os dois estão estruturados e principalmente conhecem muito bem o Corinthians e sabe usar toda essa força, toda essa magia da nossa camisa. Esses são os dois técnicos do Corinthians que nós temos hoje, que formam essa comissão técnica.
Agora, o que envolveu essa partida, né, Neto Gabriel, antes, semana passada principalmente, né, antes dessa partida, essa questão da decisão, chamaram muito, né, mas o Corinthians sempre foi muito explorado nesse sentido, né, porque você falar até mal do Corinthians tem, às vezes, até mais evidência, né, na mídia, porque quem torce contra concorda, quem é corintiano discorda. Então, quer dizer, se você falar bem do Corinthians, se a mídia falar bem do Corinthians, quem vai acertar é o Corinthians, o corintiano, né? Quem não é corintiano não dá o braço a torcer. Então, o que a gente sempre vai ouvir são críticas, e quando ganha, ninguém vai comentar. Agora, se tiver como a gente já viu muitas vezes, né? O Corinthians disparar, ser invencível, vamos falar do Corinthians porque os torcedores dos outros times já vão descartar, né, o campeonato. É cedo, claro, cedo, muito cedo ainda para falar qualquer situação dessa, mas o que a gente já viu, da mídia focar muito no Corinthians, esquecer das outras, porque os outros torcedores só dão audiência quando o Corinthians perde. Quando o Corinthians ganha, nem falam, né? Nem assistem televisão, nem ouvem rádio, nem nada, né? Então você vê como o Corinthians é importante pro futebol. O Corinthians é importante pro futebol. Muita gente se sustenta do Corinthians. Então a gente não pode dar muito ouvido, não. Porque esse pessoal, pra falar mal, depois começa a falar bem, porque aí dá audiência também, né? Do corintiano, muda. A opinião muda muito rápido. Porque a gente tem que estar sentindo, Neto Gabriel, que você citou aí, sobre é muito cedo, né, tal, mas Corinthians jogando como está jogando hoje é uma filosofia de campeão. É isso que a gente tem que estar pensando. A filosofia adotada pela comissão técnica e principalmente pelos jogadores dessa união é uma filosofia de um time que leva vantagem, né, pela superação para buscar o campeonato. Tem muita coisa pela frente, com certeza, mas só isso é muito mais difícil, porque se você tem dinheiro você vai e compra um esquadrão, mas fazer esse esquadrão jogar, isso é difícil. É um time operário, é um time buscando jogo a jogo, como se estivesse assentando cada jogo, assentando um tijolo. É isso aí. A parede vai sair certa, né? Vai sair certa. E é assim que a gente alcança o título. Muito cedo para falar de campeonato, mas só o fato de estar em primeiro já mostra que essa filosofia adotada por essa comissão técnica, por esses jogadores, está certa. E é só dar continuidade. Agora, pode perder algum jogador por transferência. A minha preocupação também é a condição física de todos os jogadores, né? Por isso que tem que estar sendo muito bem administrado como está. A gente viu isso já no Campeonato Paulista, nos mata-matas que teve aí, né? Principalmente no mês de abril, foi difícil, né? Mas é isso aí, Neto Gabriel. Mantenha sempre os seus comentários aqui no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão, nos outros programas também. Fique sempre à vontade para participar, como todos, né? A Voz Mosqueteira, não só na Voz Mosqueteira, mas na Rádio Coringão. A Rádio Coringão é nossa, é de nós torcedores, né? Então por isso que a gente enaltece sempre o Corinthians aqui, que é sempre o melhor para o Corinthians, né? Sem explorar a imagem do Corinthians. Isso é importante. Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação. E o Corinthians, que jogou ontem lá em Porto Alegre, já voltaram para São Paulo ontem. Jogadores jogaram ontem, passaram a noite com seus familiares. Hoje pela manhã teve a representação e uma hora dessa, 14h30, já estarão embarcando para a Colômbia para jogar quarta-feira pela Sul-Americana. Então é mais uma partida aí que o Corinthians vai estar enfrentando, principalmente a altitude, jogando contra um adversário que a gente não se conhece o futebol deles, é um time que pouco se conhece, né? Mas é um desafio a mais aí pro Corinthians. E o Corinthians que voltando domingo, o Corinthians e Botafogo. Então tem mais um desafio aí à equipe, né?
dessa semana, 3 jogos aí, que vai exigir bastante da questão física do Corinthians. E a gente não pode deixar de enaltecer também a vitória das meninas no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, 3-1 contra a Portuguesa. Ontem esse jogo foi realizado pela manhã, lá no CT da Portuguesa, e as meninas venceram mais uma no Campeonato Paulista de Futebol. Lembrando que elas já se classificaram para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Então as meninas também representando muito o Corinthians, né, a nossa camisa. Por isso que a gente tem que estar enaltecendo e sempre participando, apoiando e comparecendo nos jogos. Hoje, às 20h10, tem um debate mão aqui na Rádio Coringão. O Corinthians debatido por corintianos. O Voz Mosqueteira fica por aqui e amanhã a gente volta com muito mais Corinthians. Nosso Corinthians de cada dia. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!